Namastê, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Hoje nós vamos abordar um assunto que infelizmente é muito comum nos dias atuais, a traição. Quem já vivenciou essa situação sabe como é difícil e às vezes traumatizante dependendo dos casos. Mas afinal de contas, o que é a traição e onde começa essa infidelidade no relacionamento? A traição é o ato de ser infiel ao parceiro. Normalmente significa se envolver com outra pessoa que não seja o companheiro ou a companheira. Segundo pesquisas de um portal espanhol feita em 2022, não é somente o contato físico que caracteriza a infidelidade, segundo a opinião dos participantes. De acordo com a enquete, 47% dos entrevistados afirmaram que a traição se inicia quando um dos parceiros envia uma mensagem de texto, e-mail ou até mesmo um recado pelas redes sociais sem o conhecimento do outro. Essa foi a definição mais citada e, em segundo lugar, o ato sexual. Enfim, não importa o tipo de traição que você sofreu, porque esse é um assunto difícil de resolver ou superar. Desde 2005, a traição deixou de ser um crime, porém existem alguns casos em que a pessoa traída pode procurar os seus direitos na justiça. O Balaio de Ideias conversou com a advogada Flaviane Ferreira e ela explicou quando uma pessoa pode processar a outra por traição e quando isso pode gerar uma indenização. Eu vou exemplificar com uma situação de novela que ela se encaixa perfeitamente nessa questão de vexame público. Eu não sei se todo mundo se lembra, né, de uma novela em que a Paola Oliveira ela atuou e bem no dia do seu casamento, algumas pessoas passam vídeos de traição no telão e além disso, o amante está presente no casamento, ela vai embora com ele e deixa ali o noivo no altar. Com certeza esse é um caso que caracterizaria sim vexame público. É um exemplo de novela, mas eu acredito ser bem didático. Flaviane citou um exemplo de traição que poderia gerar indenização e também falou de casos ganhos na justiça. Nós temos um caso do TJ São Paulo em que o cônjuge, né, o marido, ele levou a amante para dentro de casa, na casa onde residia a esposa e os 4 filhos. Ele saía com ela dentro de casa, ia e voltava, e a esposa descobriu essa situação através dos vizinhos e das câmeras da casa. Nesse caso, houve sim o dever de indenizar por conta da grande humilhação do fato dela ter sido traída dentro da própria residência. Então, esse foi um exemplo de grande humilhação que ela sofreu. Os desembargadores do TJ São Paulo até suscitaram que foi de uma disfarçatez gigante o que ele fez, uma coisa totalmente imoral, até mesmo por conta dos filhos, e por isso deram a ela a indenização por dano moral. Então esse é um caso bem pacífico na jurisprudência, de que a pessoa que leva o amante para dentro da própria casa, trai o cônjuge ali, seria passível de indenização. Outro caso também muito interessante foi do TJ Paraná, em que o cônjuge também era marido, né? Ele andava com a amante pelas ruas de uma cidade muito pequena. Então ele andava assim, sem preocupação nenhuma com a concubina, amante, né? Sem preocupação com o que as pessoas falavam com a esposa. Então deu um vexame público muito grande pela questão de ser uma cidade muito pequena, todo mundo ficar apontando ela com nomes espúrios, né? Com palavrões como... todo mundo sabe que a pessoa fica mal falada por ter sido traída, etc. Então, nesse caso também, por conta do grande vexame que ele fez ela passar, também foi e ganhou uma indenização por danos morais. A advogada disse que são poucas as pessoas que procuram seus direitos na justiça por vergonha da traição, mas explicou que esses casos correm em segredo de justiça. A maioria das pessoas ela tem um certo receio em procurar a justiça, procurar um advogado para resolver as questões de traição. Até porque ela se sente envergonhada, ela se sente mal com essa questão de ter sido traída
traída, de ter sido enganada. Então é bem complicado a demanda quanto a isso, porque a pessoa tem medo até de sofrer novamente com um vexame público. Todo mundo saber que ela foi traída, todo mundo saber o que aconteceu. Então ela tem esse medo, o que faz que a demanda seja menor. Não que eu tenha conhecimento de uma ação específica sobre indenização por danos morais sobre traição. Às vezes a pessoa alega no decorrer de um divórcio. Ela alega ali no decorrer das audiências de divórcio, ela alega traição e etc. Mas uma ação específica de indenização por danos morais sobre traição, eu não tenho conhecimento. É muito importante ressaltar para todo mundo que todas as questões familiares correm em segredo de justiça. Então, até mesmo os casos que eu citei sobre o TJ Paraná, sobre o TJ São Paulo, são casos que não têm o nome da pessoa. A gente não consegue saber exatamente quem que estava naquela ação. A gente não tem como saber, sempre vai sair apenas as iniciais, não tem como a gente ter noção de quem que está fazendo parte daquela história. Flaviane também explicou sobre a indenização por dano moral e alguns procedimentos a serem apresentados no processo. A indenização, ela vai ser sobre basicamente o dano moral, ele é sobre o valor que a pessoa vai ter que gastar, exemplo, danos psíquicos, psicológicos, etc. Esse quanto indenizatório é baseado nisso. E no caso da novela que eu falei, também teria uma questão também dos valores gastos ali na cerimônia. Então seria esses dois valores, sim. Pode ser determinado na sentença que pague o tratamento psicológico, mesmo que seja ao longo do tempo, pode ser determinada na sentença que pague o tratamento psicológico, as despesas médicas, o plano de saúde. Pode ser determinado também que pague aquele valor gasto na cerimônia, se foi pago inteiramente pelo noivo, no caso. Então isso tudo é determinado na sentença que o juiz vai lavrar. Essa jurídica sobre traição, a petição como a gente chama, ela tem que ser detalhista no sentido de provar que tem um link entre a traição e também a questão do vexame público ou da grande humilhação. Porque o que acontece? Se eu simplesmente falar, olha, a pessoa fulano de tal foi traído por B, só isso não vai gerar dever de indenizar. Então, no caso, eu preciso provar que o fulano de tal, ele teve uma grande humilhação ou um vexame público. Exemplo, no caso da novela que ela saiu na frente de todos os convidados. Ali eu vou descrever que eu tenho várias testemunhas que viram ela saindo com o amante, que viram um videoclipe que passou durante o casamento. Eu vou descrever também que o noivo ficou angustiado no altar, vendo toda aquela cena perante todos os seus convidados, que ele foi humilhado perante todos os seus convidados. Então eu tenho que trazer essas minúcias para fazer um link entre a traição e a grande humilhação ou o vexame público. Eu tenho que demonstrar esses dois requisitos na petição. Notas fiscais, através de testemunhas, tem como comprovar tudo isso. Hoje nós aprendemos juntos sobre em quais situações a traição pode gerar indenização. Independentemente do tipo de infidelidade, devemos respeitar o outro. O respeito é um dos valores humanos que fundamentam a vida em sociedade. Além disso, deve ser considerado que esse tipo de situação gera muitos transtornos para todas as partes envolvidas. Adquira conhecimento para viver melhor e se lembre de que você não deve estabelecer um limite para os seus sonhos. Deve sonhar alto e com fé. Se você acompanha nosso trabalho, não deixe de se inscrever, dar o seu like, ativar o sininho e compartilhar as nossas ideias. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, dê a sua sugestão para aprendermos juntos e até o próximo vídeo. Namastê!